Agora vamos lá para o Rio Grande do Sul. Pouco mais de um ano após a maior tragédia climática enfrentada pelo povo gaúcho, o estado enfrenta uma nova situação de emergência. Em diversos municípios do Rio Grande do Sul, a população reviveu o drama da enchente, dos resgates, corrida aos abrigos e também bloqueio de estradas. O Jornal do Oeste conversa agora com Gessé Sangali, que é vereador em Porto Alegre. Dezenas de cidades mal se recuperaram das perdas da última enchente e novamente ficaram embaixo d'água. Gessé, seja bem-vindo ao Jornal do Oeste. Obrigado pela oportunidade, também aí para o povo gaúcho poder contar um pouco do que está acontecendo aqui. Gessé, começando então, entender como é que está o quadro, como está o cenário aí, né? A gente saiu de praticamente pouco mais de um ano do início das enchentes de 2024, que dispensa apresentações. E agora, de novo, alagamentos. Nós vemos imagens não só de ruas alagadas, mas casas também. E em outros locais em que o rio é mais próximo ali da cidade, né, das casas, a água chegou quase ao teto novamente. As pessoas têm medo, né? Pode até ter declarações de pessoas dizendo que, mas pode ser que não se repita o evento, mas o fato é que o medo existe, né? Até costumam ter memes aqui da região do sul do Brasil que as pessoas falam que antes a chuva, que era um sinal de tranquilidade, agora é um sinal de apreensão, porque o barulho da chuva no telhado deixa algumas pessoas com bastante preocupação. O que aconteceu? Da outra vez, assim como eu te testemunhei no documentário, houveram muitas chuvas, cerca de 1.000 milímetros, espalhado pelo estado inteiro e pegou nas cabeceiras dos principais rios e a água ela vai escoando dentro da caixa e acabou que as caixas dos rios, que não recebiam atenção por parte do poder público, não tinham capacidade de escoamento e acabou que como se fosse ter capacidade de vazão, a água extravasou para fora para ocupar a margem necessária para conseguir escorrer. E isso fez com que houvessem alagamentos em maio de 24 e também houvessem alagamentos em setembro de 23. E agora, em menor proporção, porque eu tenho que ser responsável e dizer que não temos o mesmo nível, ao invés de nós termos na média de 1.000 milímetros por cabeceira, está cerca de 300 a 400 milímetros em alguns pontos. Então, naqueles rios onde teve a chuva de 300, 400 milímetros, que já é bastante expressiva, ele acabou extravasando e pegando alguns pontos de alagamento, especialmente ali na região do Vale do Taquari, cidade de Lajeado, cidade de Encantado, Roca Salles, Mussum, que foi impactada outra vez, está tendo novamente alguma dificuldade. Não a mesma dificuldade da outra vez, mas assim, ainda assim uma mesma dificuldade. Uma dificuldade parecida. Ali na região da Havan, do Vale do Taquari, junto à cidade de Lajeado, existem imagens que mostram que está cerca da metade da altura do que foi, mas a metade do absurdo ainda é bastante alto. E essa água ela vai se deslocando pelo seu trajeto até chegar em Porto Alegre. E numa outra cabeceira que teve dificuldade também, além do rio Taquari, lá do Vale do Taquari, nós tivemos na noite de ontem o rio Caí, que passa pela cidade de São Sebastião do Caí, e ontem teve um alerta. O rio ele tem, por exemplo, cerca de 4, 5 metros de altura, e ontem ele chegou até 13 metros. Imagina, aumentou muito, já atingindo as primeiras quadras daquelas residências que ficam próximas do leito do rio. Até eu fiz alguns vídeos essa semana, nessa madrugada, mostrando como estava. Não se compara com a questão do que aconteceu em maio de 24, mas ainda assim, pessoas tiveram que retirar móveis das suas casas, tiveram que ser removidas pela Defesa Civil, se colocar na posição de segurança ou em algum abrigo da prefeitura ou mesmo na casa de parentes. Os animais têm que ser retirados. Isso aconteceu nessa madrugada. E essa água toda vem descendo e ela vai impactando cada vez mais as cidades mais abaixo. Então, hoje, uma das cidades que mais foi impactada, que foi a cidade de Canoas, está meio que preocupada se vai ter algum impacto negativo, como aconteceu em maio de 24. Não vai ter o mesmo impacto, mas ainda assim as pessoas com a memória da questão de toda a dificuldade que teve, que na época em Canoas o prefeito havia dito que não teria problema, então agora ouvir que não vai ter problema também não é fácil, né? Porque as pessoas não confiam
no parecer do poder público. O parecer do poder público em 2024 foi de que não ia dar nada e deu problemas. Então, as pessoas estão mais atentas. Algumas coisas avançaram, de fato. Por exemplo, ontem eu fui ali em São Sebastião do Caí, e na ponte principal onde passa o rio Caí, tem uma estação de medição de inundação. Então, esses dados vão sendo coletados ao longo das pontes por onde passam a água de cada um dos rios, e isso gera como se fossem modelos hidrográficos, que vai medindo qual é, que é a velocidade com que está avançando a água, e isso gera projeções de alta. Então, por exemplo, hoje, com muito mais precisão do que foi no ano passado, os alertas da Defesa Civil são mais específicos. Então, eles conseguem ter uma noção de, considerando a água que está vindo da cabeceira mais acima, ou as cidades mais abaixo conseguem ter uma projeção de quanto que vai impactar. E, infelizmente, algumas pessoas tiveram que sair de casa. As pessoas que moram mais próximas do rio, algumas tiveram novamente a dificuldade de perder móvel, perder gado, perder animais, porque, enfim, acabam que nem tudo consegue ser retirado. Mas, ainda bem, por enquanto, não parece que vai ser do mesmo nível que foi ano passado. Pois é, Gessé, muitas informações aqui que a gente vai passar já já a palavra para os nossos comentaristas fazerem as perguntas, mas antes, a gente quer exibir agora para a nossa audiência um vídeo de uma moradora de Canoas que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Você citou Canoas, de fato eu acho que agora as pessoas estão confiando um pouco menos no poder público, talvez, mas vamos mostrar como está a situação dessa moradora aí na tela. O prefeito que vocês botaram lá, ó minha banheira, ó. Casa nova. Não arrumou bomba, não arrumou dique, a bomba não puxou nada a noite toda. Não tem nem como sair de casa porque a esquina, a rua dá na cintura de água. Tá aí então, e ela cita que foi à noite. Rio Grande do Sul é muito frio, então imagina como é essa situação, você andar na sala da sua casa com a água ali, mesmo que seja no teu pé, né? É complicado. Então eu vou passar a palavra agora para os nossos comentaristas. Fabi. Boa tarde, vereador. Prazer em recebê-lo aqui na Oeste. Aproveito e fazer uma pergunta um pouco mais além, né? Nós vemos aí que é um problema recorrente, e foi muito falado no ano passado, né, diante daquela tragédia, o assoreamento dos rios, né? E a gente sabe que o poder público tem uma responsabilidade em tentar estabilizar a situação, porque, para quem não sabe, os rios estão assim, de tantos dejetos, né, depositados, erosão constante, e cada chuva que vem dessa proporção, a situação vai ficando cada vez mais grave. Então, a gente está vendo a situação da senhora aí na ponta, né, que é o cúmulo da tragédia, que a casa dela está inundada, justamente por ausência, talvez, do poder público lá, no assoreamento dos rios, não somente ali na manutenção, né, da enchente em si, mas de outros problemas. Ela mencionou bomba, ela mencionou uma série de problemas que nós vimos acontecer. Então, queria saber especificamente se nós temos já, desta vez, agora, pontes comprometidas, que a questão de infraestrutura no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul é muito complicada, e também a questão se houve, já existe notícia de óbito, porque a gente sabe que também, quando vem, né, o desterramento, casas são completamente até tiradas do mapa, literalmente, e a preocupação novamente é pela vida dessas pessoas. Então, a questão pública, da infraestrutura e de pessoas. Até a última informação que eu tinha, 2 pessoas haviam morrido aqui no estado do Rio Grande do Sul em função das cheias de agora de junho de 2025. Foi durante a tentativa de travessia de pontes que estavam sendo tomadas pela água, e as pontes cederam e as pessoas, infelizmente, vieram a óbito. Pelo menos 2 pessoas. Talvez mais, porque tem a questão de desaparecidos, então só se confirma mesmo a morte quando, infelizmente, a gente acaba encontrando a pessoa. A região que mais foi impactada, por enquanto, aqui no Rio Grande do Sul, é a região de Santa Cruz do Sul. E essa é uma característica que acontece quando nós temos eventos climáticos extremos. Raramente acontece a mesma coisa no mesmo lugar, na mesma proporção. Então, as pessoas que, entre aspas, estão mais preparadas, que foram aquelas que já lidaram com o problema recentemente, porque sabe para onde correr, onde buscar abrigo, quais é que são os fatores de risco, elas estão mais atentas, então elas buscam abrigo e buscam informação e buscam um tipo de ajuda.
As pessoas que não foram tão impactadas acabam sofrendo um pouco mais porque ainda não tiveram a experiência de o que fazer naquela ocasião. Então agora, diferente do que foi em 2024, que foi o Vale do Taquari o mais impactado, a região mais impactada é a região de Santa Cruz do Sul, que tem questão de mais pessoas desabrigadas, mais pessoas isoladas, e as estradas do Rio Grande do Sul naquela região, algumas foram destruídas, porque imagina, acaba que se faz uma elevação para que seja feito o asfaltamento, de modo a manter separado o trânsito do contexto da região, mas quando acontece de vir uma chuva forte, a água acaba tentando buscar caminhos e às vezes ela acaba rompendo esses diques, como se fossem artificiais, por onde é feita a estrada. Então aconteceu alguns relatos, algumas imagens mostrando rodovias estaduais na região de Santa Cruz do Sul tendo sido interrompidas e tendo problema. Tem algumas questões, tá? Que nem, por exemplo, essa moça de Canoas. Existe uma diferença entre inundação e alagamento, tá? O que é inundação? Inundação é quando um rio, que nem está acontecendo, por exemplo, em São Sebastião do Caí, ele recebeu muita água das regiões mais altas, das cabeceiras, e a caixa do rio não tem capacidade de escoar. Por isso que nessa questão cabe o desassoreamento, porque daí tu aumenta a caixa. Beleza, então, se fosse feita de maneira adequada, enfim, o desassoreamento dos rios, a caixa aumentaria, a velocidade de escoamento aumentaria e diminuiria o quanto ela extravasa para as bordas. No caso de Canoas, não é desassoreamento necessariamente o problema, mas sim alagamento. Por quê? Quando chove muito na região urbana, que não está sendo alimentada por águas do rio, mas sim da própria chuva que está caindo na cidade, as bombas entram em ação para expulsar a água de dentro para fora da cidade. Então, o alagamento, que é o que essa moça sofreu, pode ser problema de escoamento, pode ser problema de bombeamento, verdade, mas é um alagamento, não é a mesma característica de inundação. Inundação é quando o rio vem e ele extravasa, como aconteceu em São Sebastião do Caí e como aconteceu em Santa Cruz do Sul. Em Canoas, não foi inundação. Em Canoas foi alagamento. E eu vejo alguns prefeitos colocando a culpa no governador, e eu sou a pessoa que mais acha que esse governador faz um governo ruim. Só que eu tenho observado o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul usando como resposta a crítica que ele fez ao governo Lula. Porque o governo Lula, que não mandava dinheiro para o Rio Grande do Sul, falava que o Rio Grande do Sul não recebia dinheiro porque não tinha projeto. E agora os prefeitos que estão reclamando que não estão recebendo dinheiro do governo do estado, o governador está dizendo, não estou mandando dinheiro porque você não tem projeto. Então ele está repassando a crítica que ele fazia do Lula, porque ele não fez as entregas que eram necessárias e está terceirizando essa responsabilidade. Bom, Gessé, você citou o governador Eduardo Leite, a gente já vai passar a pergunta para o Jorge Serrão entrar nisso, mas eu queria exibir mais um vídeo para a audiência. Na cidade que você citou, São Sebastião de Caí, tem um carro de som falando para as pessoas evacuarem, né? Removeremos as famílias para um local seguro. Organize os seus pertences. Previsão que o rio atinja entre 13 e 13h50 durante a madrugada. Pois é, a situação complicada. Imagina, carro de som passando aí na rua das pessoas, já bate aquele medo, aquele desespero de acontecer tudo aquilo de novo, embora você tenha dito aí, explicado a questão da diferença da inundação para o alagamento, da enchente, enfim. E o governador Eduardo Leite passando a questão para o governo federal, mas a gente viu também que ao longo desse um ano, um passou para o outro, né? O município alguns municípios tendo que bancar as obras, né, dos diques, das casas de bomba. Em alguns lugares a gente viu que elas já estavam funcionando melhor, um passando para o outro a situação e o povo ali no meio da água, né? E recentemente a gente falou ontem sobre isso, Eduardo Leite, a gente soube que vai ter, parece, uma ajuda, né, para o carnaval lá do Rio de Janeiro. A gente sabe que Eduardo Leite é um presidenciável. Então fica aí a questão, deixo no ar essa situação e também passo aí a palavra para o Jorge Serrão. Vereador, eu quero fazer exatamente essa pergunta no ponto que você colocou sobre projeto. Todo ano tem a chuva, todo ano sabe que vai ter enchente e inundação. Projetos.
o que se discutiu efetivamente, o que se elaborou realmente para tentar dirimir esse problema que é previsível, todo ano vai acontecer. Sim, todo ano vai acontecer, mas aparentemente ele está mais intenso nos últimos 2 anos, 3 anos. Na verdade, 3 anos, porque pelo menos desde 2023 acabou acontecendo de maneira mais intensa. Eu acho que o projeto é importante, mas a ação ela vale mais do que 1.000 palavras. E eu vejo o governador falando em quantos milhões de carros, de metros cúbicos foram retirados dos locais para melhorar a questão do escoamento da água, só que aparentemente não foi o suficiente. Então, eu acho, pessoalmente, que esse licenciamento de questão de assoreamento, de dragagem, de limpeza, tinha que ser feito a nível municipal. Por quê? Porque daí cada cidade cobra o seu representante e está resolvido. Se eu não gosto do prefeito, o prefeito não está fazendo o trabalho bem feito, a população vai lá e cobra do prefeito. Mas hoje acaba sendo meio que confortável para o prefeito. Eu até quero fazer, mas o governador não deixa. Então, se o prefeito vai lá e mete uma reta escavadeira para começar a resolver o problema da retirada da areia, ele acaba cometendo um crime ambiental, porque a FEPAM, que é o órgão estadual que faz a autorização, acaba punindo esse gestor. E eu tenho um exemplo prático aqui da cidade de Porto Alegre. Tem uma região que chamam de Arquipélago, na cidade de Porto Alegre, que é mais ou menos a região onde chegam todos os rios que vêm do norte do estado. O Caí, o Jacuí, o Rio dos Sinos, o Rio Gravataí, são 5, esqueci qual é que é o nome do quinto. E essa região, ela recebe sedimentos ao longo de milênios aqui. Tanto que o solo que tem aqui na região das ilhas é diferente. E como é que a gente sabe que é diferente o solo? Porque as árvores que crescem na região das ilhas são diferentes. Elas não conseguem ser árvores muito altas, porque quando ela começa a ficar muito alta, ela tomba. E essa região das ilhas, como ela fica justamente no local onde chega a água de muitos rios, com seus sedimentos, ele acaba recebendo areia. E na última chuva que teve em 24, tiveram cúmulos de areia, gigantes, assim, coisas de montanhas de areia, que estavam obstruindo as vias, obstruindo o contexto ali da região das ilhas aqui de Porto Alegre. E o prefeito de Porto Alegre, junto de um representante do Ministério Público e mais um montão de técnicos e assessores, foram fazer uma vistoria técnica nas ilhas de Porto Alegre. E daí os moradores das ilhas de Porto Alegre, do arquipélago, primeiro que pediram, nós não queremos sair daqui, por favor, prefeito, não nos tire daqui. Então essa é uma primeira questão. Essa região possui pessoas e essas pessoas elas têm uma vontade por questão de apego emocional, por estar num contexto onde elas acham que aquilo ali é o melhor para elas, por causa de costume, de hábito, de tradição, elas querem ficar. Então o poder público que queria tirar as pessoas das ilhas acabou botando o pé um pouco atrás porque as pessoas não queriam sair das ilhas. Mas essa areia que foi trazida lá de cima estava obstruindo vias e tinham pátios que estavam cheios de lodo, por causa do contexto ali da dinâmica das águas. E daí o prefeito falou, não, beleza, então eu vou dar a reta escavadeira e eu quero que vocês tirem a areia da rua e coloquem nos pátios das pessoas que pediram, porque pelo menos vai nivelar ali, vai tirar o lodo, porque obviamente o lodo acaba sendo muito mais insalubre do que a areia, né? Enfim. Vocês acreditam que teve ações judiciais de agentes políticos de esquerda questionando por que o prefeito tinha colocado areia, tirado num canto e colocado no outro, e entraram com uma ação lá na companhia, sei lá, no Ministério da Mineração, não sei lá como é que é o nome, Ministério de alguma coisa aí que faz questão de licenciamento ambiental para mineração, processando o prefeito de que ele tinha cometido um crime ambiental. Então manter a areia no meio das ruas não tinha problema. Mas tirar a areia do meio da rua e colocar em cima do lodo do pátio das pessoas que pediram era crime ambiental. E nós temos esse problema. Parece que para algumas pessoas não interessa a lógica. O que me parece é que existe uma intenção de prejudicar as pessoas e colocar a culpa no gestor de plantão. E como o gestor de plantão não é de esquerda, parece que a culpa tem que recair nas costas dele, mas parece que existe uma forma de trancar a rua para impedir que as coisas possam acontecer.
Gessé, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo e pelos esclarecimentos sobre essa situação no Rio Grande do Sul.